Eis que você começa o seu tratamento com as canetas emagrecedoras, começa a utilizar ali Mounjaro, tirzepatida, semaglutida, Ozempic e vários outros nomes que nós já temos para essas canetinhas. E uma pergunta começa a surgir. Se você está interessado no assunto, você vai se perguntar em algum momento se o seu emagrecimento está sendo saudável? Será que eu estou perdendo realmente gordura ou será que eu estou perdendo massa magra, massa muscular? Como é que eu vou responder isso? Nesse vídeo eu vou trazer essa resposta para vocês. Tanto os principais métodos que vocês podem estar utilizando, né, os métodos mais confiáveis, e métodos que vocês podem também utilizar na casa de vocês, tá? Com uma fita métrica, como que vocês vão medir para entender se você está caminhando realmente para um emagrecimento saudável ou se o seu emagrecimento está em risco. Aquele sinal amarelo. Vai ser um termômetro que eu vou ensinar vocês a utilizar, tá? Termômetro fictício, obviamente, mas que eu vou ensinar vocês a utilizarem para entender se o processo está caminhando pelo menos na direção correta através de uma calculadora, tá? Então nesse vídeo eu vou apresentar para vocês, primeiro, os principais métodos que a gente pode utilizar em clínicas e que você pode, de repente, ir atrás de alguma clínica para estar utilizando, quais são eles. Dois, quais são as métricas que você precisa utilizar, tá? O treino é uma delas, então eu vou ensinar vocês a utilizar a rotina do dia a dia, nós chamamos de clínica, né? Então a rotina do dia a dia para entender se as coisas estão caminhando de maneira certa. E no final vou apresentar para vocês uma calculadora, tá? Tá aqui até na televisão aqui já que eu programei para vocês, uma calculadora que eu desenhei para que vocês consigam preencher o dado de vocês e entender qual o percentual de gordura. Essa calculadora vai entregar para vocês o percentual de gordura, a massa magra, e vai fazer esse acompanhamento, vai mostrar para vocês um gráfico. Então é uma maneira de vocês fazerem ali o acompanhamento de vocês, do peso de vocês de casa, tá? Lógico que vou explicar tudo adequadamente aqui para vocês. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva. Atendo diariamente pacientes que estejam procurando o tratamento para obesidade, desejam emagrecer e melhorar a performance esportiva também, tá? Então é todo esse contexto. Sempre explico que o paciente ele começa querendo tratar a obesidade, perde peso, começa a procurar um pouco mais estética, começa a fazer alguma atividade física. Então, assim, todo esse desenho a gente acaba fazendo aqui no consultório, eu atendo presencialmente e até online. Mas vamos ao que interessa, tá? Então, Danilo, como é que eu vou identificar se eu estou perdendo gordura ou massa magra? Existe o que nós chamamos de análise da composição corporal. São alguns aparelhos, tá? Principalmente. Existem outros métodos também, mas eu vou falar do padrão ouro e depois vou descendo explicando cada um para vocês. Mas existe alguns aparelhos que vão medir indiretamente a quantidade de gordura e a quantidade de músculo que nós temos no corpo. Por que eu falei indiretamente? Foi proposital. Porque a única maneira direta da gente fazer esse cálculo é através de dissecção de cadáver. Então você pegar ali um corpinho de alguém e tirar a gordura e medir, colocar numa balança e pesar realmente a quantidade de gordura. Seria a única forma, por exemplo, da gente entender quanto de gordura seria o método direto, praticamente. Todos os outros métodos que eu vou apresentar são métodos indiretos ou métodos duplamente indiretos. Os nomes não é para você gravar, para ser confuso, mas eu quero que vocês entendam esse primeiro princípio. Que os números, independente se você vai fazer bioimpedância ou qualquer um dos métodos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles devem ser utilizados como um norteador. Eles não são um método definitivo, eles não estão colocando, rotulando em você um número definitivo como bom, como ruim, como não. Precisa ser interpretado. Qualquer método. E aí o método padrão ouro, para você entender, se você tem, por exemplo, acesso a um convênio médico, está fazendo acompanhamento médico, pode ser que ele solicite para você o que nós chamamos de densitometria óssea. Densitometria óssea é o que nós chamamos de padrão ouro na hora de fazer análise da composição corporal. É um dos melhores métodos para entender quanto de gordura e massa magra você tem. Qual que é o problema? A densitometria, que é o DEXA, ele é um excelente método, mas ele é um aparelho desse tamanho. Eu tenho 1,93 m, ele é maior do que minha abertura de braço, por exemplo. Então não é um método que você encontra em qualquer lugar, não é um método que normalmente você consegue ter no consultório. Por isso que não se utiliza ele rotineiramente, não é um exame que você faz semanalmente, mensalmente, por exemplo. Tá? Então o DEXA seria o padrão ouro, é aquele cara que entrega um resultado muito bom. A partir do DEXA surgiu, por exemplo, a bioimpedância,
Surgiu o BodyD, surgiu o método de dobras cutâneas e alguns outros métodos validados, como, por exemplo, um dos que eu vou apresentar para vocês, que é o método dos Navy SEALs, que são o método da Marinha Americana, que também foi validado. O que eles fazem? Eles desenham um aparelho de bioimpedância, programam ele, fazem a bioimpedância, determinam o percentual de gordura dessa pessoa e compara com o resultado de um DEXA, por exemplo. Eles fazem esse comparativo e falam, ó, o resultado foi parecido. Se eu medir várias pessoas, os resultados são próximos. Então está validado. BodyD, que também é um método de avaliação, a mesma coisa. Método de dobras cutâneas, aquele que você pega aquele alicatinho e mede a gordura da pessoa, também é um método duplamente indireto que você pode utilizar, porque eles viram que, através dos protocolos de dobras cutâneas, você consegue sim se aproximar de valores do que apresenta a densitometria. E o método dos Navy SEALs da Marinha Americana utiliza somente uma fita métrica. Tá? Então, o que é legal? Por que eu gosto desse método? Porque vocês conseguem aplicar na casa de vocês com uma fita. Precisa ser essa fita aqui? Não, pode ser uma fita, a fita daquelas de costura, por exemplo. Você consegue entrar em qualquer site desses, na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, ir na esquina, numa lojinha e comprar uma fita dessas de costura, por exemplo, e utilizar essas medidas para entender, não é para você ficar desesperado, mas para entender para onde é que você está caminhando. E por que eu falo isso? Porque todos os métodos, a bioimpedância, o BodyD, dobras cutâneas, métodos de circunferências medidas através de fita dos Navy SEALs, todos eles têm o que nós chamamos de erros. E para você entender isso, você precisa saber interpretar minimamente esses valores. Porque senão você vai ficar sempre se preocupando com o número. Você vai fazer uma bioimpedância, vai dar um número. Você vai usar um protocolo, vai dar outro. E o importante, pessoal, não é o número exato que esse aparelho vai te entregar, mas sim a tendência que ele consegue medir para você. Então vamos utilizar um exemplo. Eu vou usar o extremo do exemplo para vocês entenderem, tá? Eu vou pegar aqui, nem tinha planejado isso aqui, eu não planejo os vídeos, por isso que vai saindo esse tipo de coisa aqui, mas um exemplo, aqui estou eu, lá no ano de 2022, 23, 22, estou eu. Vamos supor que eu fui lá e fiz, por exemplo, uma bioimpedância, tá? Beleza, fiz a bioimpedância, imprimiu lá no meu papelzinho, Danilo, você está com 8% de gordura. Tá bom, ia anotar lá 8%. Ah, Danilo, agora eu fiz método de dobras cutâneas. Pelo método de dobras eu entendi que você tem 10%. Aí, o que as pessoas fazem? Elas, não, tá errado, porque esse aparelho não mede certo, porque isso, e vira uma briga. Mas sabe o que mudou na minha foto? Falar que tem 8, 10, 12, 15, 20, 30% de gordura? Absolutamente nada. A foto continua a mesma, percebe? Então, o número que vai te entregar, pouco importa. Tá? O mais importante é a tendência. Se eu estava em 10 em um e em 8 no outro, e eu estou reduzindo nos dois métodos que eu estou utilizando, estou entendendo que eles estão caindo e o meu objetivo é ficar com um percentual de gordura melhor, eu estou indo na direção certa. Essa é a principal resposta que nós precisamos responder utilizando os métodos. Principalmente quando a gente utiliza exclusivamente eles. Porque não tem, eu particularmente não vejo interesse em definir se você tem realmente 30 quilos exatos de gordura e você diminuiu 1 quilo. Eu preciso entender o quê? Se você está perdendo gordura, preservando massa muscular na medida do que os ensaios e os estudos mostram pra gente de maneira saudável. Entendeu? Porque o que mais importa é como você se enxerga visualmente, como sua saúde está respondendo. Então, dito isso, existem os métodos que eu mencionei. Então, por exemplo, você pode, começou o tratamento, normalmente dentro de uma clínica já existe um método de avaliação próprio da própria clínica. Os pacientes do online, a gente pode utilizar métodos como medidas dos Navy SEALs para determinar isso, ou encaminhar o paciente para algum lugar que tenha uma bioimpedância, ou um educador físico nutricionista que faça ali o método de dobras cutâneas para determinar esse percentual de gordura nesse paciente. Então você pode buscar profissionais ou buscar aparelhos na sua região para fazer essa análise e ir monitorando o seu tratamento, caso no consultório médico que você acabou passando para prescrever as canetinhas para você não tinha, tá? Lembrando, pessoal, a prescrição de qualquer caneta dessa precisa de prescrição médica. Seja Ozempic, tirzepatida, o que for, procurem um médico para auxiliar vocês nesse tratamento. O objetivo desse vídeo não é diagnosticar nem
mostrar para vocês uma forma de fazer o tratamento sem precisar de profissional. Muito pelo contrário, é trazer educação para vocês entenderem os cuidados que vocês precisam ter em relação ao uso dessas canetas. E tem mais, pessoal, fica nesse vídeo, porque agora a gente vai começar a falar dos termômetros que eu gosto de utilizar no dia a dia. Eu pergunto aqui no consultório para os meus pacientes para conseguir utilizar a bioimpedância, né? O que eu tenho ali de aparelhos para determinar o percentual de gordura, junto com a análise clínica. E a análise clínica, qual que é um fator essencial que eu vou perguntar para todo paciente que está passando pelo processo de emagrecimento? Como é que está o seu treino? Então eu falo, e já falei em outros vídeos, pessoal, o treino é indiscutível. Treino ele é inegociável, aliás, quando a gente fala de tratamento de obesidade e processo de emagrecimento, ou saúde, ou qualquer outra pessoa, na verdade, hoje em dia. Treino é inegociável. Se você respira, o treino é inegociável. Independente do treino que você seja capaz de fazer. Eu só sou capaz de caminhar, mas a caminhada já é um treino para mim. Maravilha, faça a caminhada. Se você consegue desempenhar mais, desempenhe mais. Isso faz bem para a saúde. Mas, como o assunto é justamente o tratamento com as canetas e o processo de emagrecimento e como entender este processo de maneira global, o treino, como que ele vai funcionar? Você está lá treinando, por exemplo, na academia. E aí você percebeu que no agachamento, no exercício do supino, você carrega 10 quilos. E ao longo das semanas, esse 10 quilos virou 11, virou 12. Você era capaz de fazer com 10 quilos apenas 10 repetições, agora você faz 12, faz 14, faz 15. Percebe que você está conseguindo perceber progressão naquilo que você vem fazendo durante os treinos? Isso é um fator extremamente importante quando a gente fala de análise da composição corporal também. Então, se você está passando por um processo de emagrecimento, está treinando com uma frequência bacana, 3, 4 vezes a semana, exercícios de força, e está se sentindo cada vez mais forte, está se sentindo mais disposta, mais disposto, fazendo mais repetições, conseguindo ver essa progressão, sendo bem sincero, a sua massa muscular não deve ser a sua grande preocupação. Por quê? Você só consegue desempenhar mais quando você está conseguindo nutrir e melhorar a sua parte de capacidade física, parte de massa muscular, parte de saúde, parte cardiovascular. Então, quando a gente vê melhora cardiovascular, melhora de capacidade desse paciente dentro de uma academia, dentro de uma corrida, a gente começa a entender que ele está para o caminho certo. Tá? E eu mencionei corrida porque o coração também é importante. Então, quando você melhora cardiovascular, o coração melhora. Quando você melhora a força, a potência, carrega mais peso, faz mais repetições, ao longo do tempo, a massa muscular também está com uma tendência de melhora positiva. Então, essa é uma maneira indireta de você entender se o seu progresso está caminhando de uma maneira correta. Por quê? Porque, de repente, num desses métodos de análise, seja uma bioimpedância, seja o método de dobras, seja o protocolo dos Navy SEALs, pode haver ali algum erro, né, na análise, porque existe. Você na bioimpedância, de repente, você bebeu muita água, está desidratado. Na hora de fazer o método dos Navy SEALs, você pediu para sua mãe medir você, na outra você pediu para o namorado, na hora você pediu para o cunhado, e daí ele foi tirar a medida. Uma pessoa tira uma medida mais assim, a outra ela aperta um pouco mais, a outra aperta menos. Na hora de tirar as medidas, eu coloquei no pescoço porque entra a medida de circunferência de pescoço, tá, pessoal? Então, e aí o que acontece? O avaliador pode alterar, o aparelho pode alterar, então tudo isso pode variar com os resultados. Sabendo disso, você vai usar o quê? A tendência de várias análises de bioimpedância, a tendência de várias análises de um Navy SEAL ou de dobras cutâneas e analisar ela ao longo do tempo. Por quê? Você não quer ver de avaliação para avaliação, você quer analisar a tendência, para onde o meu GPS está indo. Antes de eu começar a me cuidar, o meu GPS estava indo para um lugar que eu não queria. Estava indo lá para um outro lado que não me interessava. Agora eu direcionei meu GPS para essa direção aqui. E aí eu vou fazendo a análise, que é como se analisar a bioimpedância, analisar a composição corporal recorrentemente, é como se você olhasse para o seu GPS dirigindo. Deixa eu ver, ou para o seu mapa, né? Tô indo para a direção certa, ó. É só continuar um pouquinho mais reto. Tô indo, não, peguei uma rua errada. Opa, peraí, deixa eu contornar. Pegar uma rua errada significa que você não vai chegar no lugar que você quer? Não. Pegar uma rua errada e falar, errei. Deixa eu direcionar novamente. Essa é a função do que a gente quer quando a gente fala de análise da composição corporal, tá? E o treino vai ser esse grande norteador. O outro ponto, pessoal,
é à sua disposição. Se você está fazendo o tratamento com as canetas emagrecedoras, está vendo suas bioimpedâncias melhorarem, suas medidas melhorarem, está vendo seus treinos evoluírem positivamente, está se sentindo mais disposto, com mais energia, dormindo melhor, tudo melhorando, nós podemos entender que você está caminhando 100% em direção daquilo que você busca. Pronto, a gente resolveu a solução daquilo que a gente fala em termos de composição corporal. Quando o paciente está com boas bioimpedâncias, treinando muito bem, se sentindo mais disposto, nós entendemos que o emagrecimento dessa pessoa está sendo assim, ó, joga a gordura fora, joga a gordura fora, joga a gordura fora, tá? Dentro dos métodos de análise, até 25% de perda de massa muscular é permitido, seja com emagrecimento sem caneta ou com caneta. É isso que os trabalhos mostraram pra gente, 25%, mas de massa magra, não de músculo. Por quê? Porque massa magra nós chamamos de massa livre de gordura. Quando a gente mede a massa magra, esses métodos, eles falam assim, ó, você tem 10% de gordura e eu peso 100 quilos. Então, dos 100 quilos, 10 quilos é gordura, os outros 90 massa magra. Ah, mano, mas então 90 de massa magra não é músculo? Não, não é 90 quilos de músculo, é 90 quilos de ossos, vísceras, pele, líquido, sangue, todos os outros componentes que não a gordura. Então a massa magra não é músculo, ela é um entendimento do restante dos componentes, mas o músculo, como ele muda de tamanho, a gente pode entender como uma boa avaliação. Indiretamente enxergar isso como músculo, mas eu estou ensinando vocês a interpretarem tudo isso. E aí, para finalizar, falei do método dos Navy Seals, eu criei uma calculadora que vocês podem utilizar exatamente o método dos Navy Seals que eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente. Talvez ela fique invertida, tá? Mas é o seguinte, essa calculadora, ela vai mostrar para vocês aqui em cima quantos por cento você já perdeu de gordura e quantos quilos isso significa. A velocidade do seu emagrecimento. Essa é uma calculadora principalmente para quem está utilizando as canetas emagrecedoras. Ela mostra o percentual de gordura, aonde seria a sua faixa saudável e qual seria um peso aproximado para colocar você dentro de um IMC saudável. Para que serve essa barrinha aqui? Vocês não sabem o que eu fiz. Eu peguei os principais estudos do Mounjaro da tirzepatida e vi lá que a tirzepatida perde em média para 72 semanas 22% do peso. Eu vi que a semaglutida, que é o Ozempic, perde da ordem de 14, 15% do peso em média para 72 semanas. Então eu montei um gráfico e coloquei aqui. Se você estiver perdendo, se você estiver na direção, estou usando tirzepatida, estou na direção dos 22%, ele vai mostrar para você aqui, ó. Fique tranquilo, você está indo no caminho certo. Se você está usando o Ozempic e mudar ali a régua que eu vou mostrar para vocês, pronto, ele vai mostrar para você que está indo adequadamente. Ah, estou indo aqui na faixa amarela. Significa que está errado? Não, não significa que está errado. Só significa que você precisa prestar atenção. Ah, será que eu estou fazendo tudo certo? Será que alguma coisa estou deixando passar? Será que minha dieta eu posso melhorar? Será que o meu treino eu posso melhorar? Será que eu posso fazer isso ou aquilo? Essa é a intenção. Essa calculadora que eu criei, pessoal, a intenção dela é o quê? Primeiro, você conseguir colocar todos os seus dados aqui. Então, você consegue analisar a sua evolução, tá? Mostra aqui quantos quilos de gordura você já eliminou, mostra aqui quantos quilos de massa magra você está perdendo. Percebe que aqui, nesse comparativo, ele mostra, ó, você perdeu 22% de massa magra, tá verde ainda. Porque 22 tá ok, tá tudo bem. Se ficar amarelo, você vai falar, opa, deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo. E aqui ele vai mostrando suas medidas. A sua primeira análise, talvez aí pelo vídeo não dê para fazer a leitura, mas primeira análise comparativa. O peso já perdeu nesse exemplo, né? 5 quilos, perdeu já 2,9% de gordura, que equivale a 4 quilos de gordura. Então você consegue fazer análise da onde você está hoje. E mostrando esses gráficos aqui para vocês entenderem como é que você está evoluindo. Então, basicamente, isso aqui faz com que você pegue a sua calculadora, coloque suas medidas. Então você vai colocar medidas de circunferência, normalmente pescoço, cintura e quadril para mulheres, homens, pescoço e cintura. Altura, peso, idade. E aí ele vai mostrar para você o seu percentual de gordura, percentual de massa magra, quantos quilos de gordura e quantos quilos de músculo. Músculo não, perdão. Quantos quilos de massa magra você tem. São estimativas, pessoal. E tá escrito no aparelho, eu faço questão de falar aqui também, são estimativas. Isso aqui não é uma densitometria óssea, não é um DEXA, não é uma bioimpedância. E como você mesmo vai fazer em casa, eu já falei, você pode medir certo, pode medir um pouco mais forte, mais fraco, errado.
Então é importante que vocês interpretem esses resultados, para vocês não ficarem desesperados. Mas a ideia era o quê? Tranquilizá-los. Ou puxar a orelha. Por quê? Se você estiver emagrecendo, fazendo tudo certo, assistir o vídeo completo, tá fazendo tudo bonitinho, você vai entender que o seu processo está indo bem. E vai te tranquilizar. Ah, imaginei porque minha vizinha perdeu tantos quilos e não sei o quê, e eu achava que eu estava perdendo peso de uma maneira muito lenta. E agora eu percebi com a calculadora que tá tudo bem, é isso mesmo que era para eu perder, não preciso perder 10 quilos em um mês. Se eu estiver perdendo ali cadenciado, o gráfico está mostrando para mim que eu estou indo bem. Agora, se eu estiver usando só as canetas emagrecedoras, sem me preocupar com treinar, fazendo ali tudo nas coxas, não obedecendo a nenhuma das orientações que o médico, nutricionista e educador físico me deu, ali vai mostrar um amarelão para você. Porque você vai ver sua massa magra perder. E aí você já vai estar ciente, falar, puxa, eu não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo durante esse tratamento. Essa é a finalidade, automonitoramento. Então essa calculadora, pessoal, vou deixar o link aqui embaixo, vocês conseguem acessar ela para que vocês tenham em casa. Vocês colocam no celular de vocês a calculadora e vocês começam a colocar ali semanalmente ou quinzenalmente essas medidas para entender se você está perdendo peso e desse peso, o quanto é de percentual de gordura, o quanto é de percentual de massa magra. Tá? Mostra também as calorias diárias que vocês precisam ali para sobreviver. Então isso é uma boa métrica para vocês utilizarem também na hora de conversar com o nutricionista, montar uma dieta para vocês. Então tem alguns dados bem interessantes ali. Tá fácil de ser interpretado, tentei deixar do jeito mais mastigado, mais explicativo. Tem um PDF antes de você utilizar a calculadora explicando. Fiz alguns vídeos rápidos mostrando para vocês como que vocês têm que olhar, interpretar e fazer tudo isso para que vocês consigam fazer aí da casa de vocês. Certo, pessoal? Então, esse vídeo espero que tenha sido explicativo o suficiente para vocês entenderem que para vocês determinarem se o caminho está sendo adequado com o uso das canetas emagrecedoras, você pode usar o DEXA, você pode pedir para o seu médico um DEXA, ou ele pode pedir ali uma vez por ano, por exemplo. Você pode fazer uma bioimpedância, dobras cutâneas, Body G, algum dos métodos, os aparelhinhos que a gente vê nas clínicas, né? Então você pode utilizar. O educador físico normalmente usa dobras cutâneas, o nutricionista também, às vezes eles têm os aparelhos também. E você pode fazer da sua casa o protocolo dos Navy SEALs, que eu apresentei para vocês, colocar na calculadora e seguir monitorando o peso de vocês ao longo do tempo, tranquilizando vocês, sabendo a hora de falar, médico, nutri, me ajuda, pelo amor de Deus, estou fazendo tudo errado, me passa a orientação que agora eu vou seguir. Ou para você já chegar confiante na hora da consulta e falar, olha, eu sei que eu estou indo para o caminho certo, está dando tudo certo, estou feliz, estou engajado, estou motivado, quero continuar fazendo esse processo de emagrecimento que eu sei que vai fazer toda a diferença na minha vida, estou buscando implementar cada vez mais coisas na minha vida, porque isso tem me ajudado muito. É essa a ideia de vocês se motivarem mais, entenderem que estão no caminho certo. Se tiverem dificuldades, sempre procure um profissional para interpretar para vocês, para ajudar vocês nesse caminho, tá? É extremamente importante vocês terem uma equipe multidisciplinar, médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, assim, dependendo de cada caso, tem muitos profissionais que podem auxiliar vocês nesse tratamento a longo prazo que vocês devem estar fazendo, e saber monitorar é extremamente importante, tanto para te tranquilizar quanto para puxar sua orelha se você precisar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, começar deixar o like se esse vídeo fez sentido para você, se eu ajudei você de alguma maneira, já dá o like aqui embaixo, ativa o sininho também para toda vez que eu criar um vídeo chegar lá para vocês a notificação e vocês sempre acompanharem assuntos relacionados ao processo de emagrecimento, tratamento da obesidade, performance esportiva e estilo de vida saudável, que eu acho que é o que todo mundo busca no final das contas. E um abraço.